Agora a gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre a relação da região de convergência com dois conceitos muito importantes sobre sistemas, que é o conceito de estabilidade e de causalidade. Para fazer essa relação, a gente vai precisar de uma definição mais precisa da região de convergência. Eu havia dito anteriormente que a região de convergência é o conjunto de valores de Z que fazem a transformada Z, aquele somatório da transformada Z, convergir. Na realidade, a gente precisa de um pouco mais do que isso para a transformada Z ser bem comportada matematicamente. Então, o que a gente diz é que a região de convergência é o conjunto de todos os valores complexos de Z, tal que, na realidade, a somatória do módulo de h de n, Z elevado a menos n, seja menor do que infinito, seja finito. Então, a somatória do valor absoluto aqui tem que convergir. A gente diz que a sequência, então, h de n, Z elevado a menos n, é absolutamente somável. Esse é o termo técnico para descrever esse tipo de comportamento. Agora, obviamente que se um valor de Z qualquer pertencer à região de convergência de acordo com essa definição aqui, olha o que acontece com a transformada Z nesse valor de Z aqui. O módulo de h de Z para esse cara vai ser igual ao módulo da somatória aqui, que é justamente a definição da transformada Z, a somatória de h de n, Z elevado a menos n. Só que o módulo da soma, ele é menor ou igual à soma dos módulos. Então, o módulo da transformada Z vai ser menor ou igual à somatória do módulo de h de n, Z elevado a menos n. Só que eu fiz a hipótese inicialmente de que esse Z pertencia à região de convergência, de forma que essa somatória aqui, pela definição da região de convergência, é finita. Então, a conclusão é que se eu pegar algum valor de Z que esteja dentro da região de convergência, então a transformada Z naquele valor de Z vai ser também finita. O que eu quero dizer é que se um ponto Z está na região de convergência, então a transformada Z dele também converge. Alguns casos patológicos, o contrário não é verdade. A transformada Z pode convergir mesmo que o ponto não esteja na região de convergência. Mas aí começa a entrar em patologias, em cálculos de variáveis complexas, em coisas que não interessam muito para esse curso. Mas aqui para esse curso tem duas coisas que são importantes dessa outra definição aqui de região de convergência. A primeira consequência que a gente tira disso aqui é que se eu escrever um Z qualquer na sua forma polar, que eu escrevo ele então como um módulo aqui, R, que é o número real, vezes uma fase, E elevado a J ômega, então ômega vai ser a fase desse Z. Então esse termo que aparece aqui dentro da somatória, esse módulo aqui, eu posso escrever o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. Então, esse módulo que aparece aqui dentro, na realidade, fica o módulo de h de n vezes o módulo de Z elevado a menos n. Mas o módulo de Z elevado a menos n é igual a R elevado a menos n. Ou seja, o módulo de Z elevado a menos n só depende de R, não depende de ômega. Tá? A conclusão importante disso aqui é que se algum determinado Z pertencer à região de convergência, então todos os Zs que tiverem o mesmo módulo, o mesmo valor de R, também vão pertencer à região de convergência. Então você vai ter círculos de valores de Z pertencente à região de convergência. Tá? Bom, o que isso tudo aí tem a ver com a questão da estabilidade, que é o segundo motivo para definir a região de convergência desse jeito, fora os motivos aí da transformada funcionar bem? Bom, primeiro a gente vai dar uma breve revisada no conceito de estabilidade e a gente diz que um sistema é estável se sempre que o meu sistema tiver uma entrada limitada, a sua saída também vai ser limitada, ela não estoura para infinito. Tá? E uma propriedade que você consegue provar, não é tão difícil, pode ver o Oppenheim que tem essa demonstração, é que um sistema é estável nesse sentido se e somente se essa somatória aqui for finita. Então a somatória do módulo da resposta ao impulso dele, h de n é a resposta ao impulso do meu sistema, se a somatória do módulo dessa resposta ao impulso for finita, o meu sistema é estável. E daí? E daí que se a gente recordar a definição da região de convergência que eu dei logo ali em cima, é o conjunto dos Zs, tal que essa soma aqui seja finita. Olha, observa essa soma aqui. Isso aqui é a condição de estabilidade
isso aqui é a condição para um Z pertencer à região de convergência. O que acontece? Se eu fizer o R ser igual a 1 nessa segunda soma aqui, eu vou ver que isso aqui vai dar justamente a somatória do módulo de H de N, vezes 1 elevado a menos N, que é 1. A conclusão é a seguinte: um sistema é estável se, e somente se, o R igual a 1 pertencer à região de convergência. Tá? O que é esse R igual a 1? É o conjunto de todos os números complexos com módulo igual a 1. É essa circunferência aqui de todos os números que têm valor absoluto módulo igual a 1. Isso aqui é chamada a circunferência de raio unitário. Então a conclusão é que o sistema é estável se e somente se o círculo de raio unitário, eu falei circunferência aqui é círculo de raio unitário, pertencer à região de convergência. Um exemplo disso aqui são aqueles dois sinais que a gente vem trabalhando aqui, o meio elevado a n, u de n, e o menos meio elevado a n, u de menos n menos 1. Ambos têm a mesma transformada, que é essa aqui que a gente já calculou. Mas a região de convergência do H de n é um módulo de 2z maior do que 1, ou seja, módulo de z maior do que meio. Portanto, z igual a 1, módulo de 2 é maior do que 1. Portanto, z igual a 1 está na região de convergência do H. A região de convergência do z é o conjunto dos pontos, tal que módulo de 2z seja menor do que 1. Ou seja, se eu fizer z igual a 1 aqui, dá módulo de 2 menor do que 1, eu concluo que o z igual a 1 não está na região de convergência do g de z. Eu concluo, portanto, que o H de n corresponde à resposta ao impulso de um sistema estável e o g de n não. Isso aqui, na realidade, tem uma coisa interessante que a gente pode fazer aqui também. Dá uma olhada para a resposta desse H de n. Meio elevado a n, u de n. Então, a gente vê que para n negativo ele vale 0, para n igual a 0 ele vale 1, depois meio, 1 quarto e assim por diante. Eu posso tentar fazer a soma desses valores aqui para ver se o H é absolutamente somável. Tá? Como todos são positivos, o módulo de H é igual a H. Então, eu posso fazer simplesmente a somatória do H de n, que eu vejo que é a somatória de 0 a infinito de meio elevado a n, que é uma progressão geométrica com razão meio, que é menor do que 1. Então, essa somatória aqui dá igual a 2. Tá? Portanto, eu vejo que o meu H é absolutamente somável. A soma deu igual a 2, ele é estável. Nesse ponto, eu gostaria de chamar a atenção para vocês de um fato. Observe o que acontece quando eu calculo a transformada z para z igual a 1. Eu faço H de z igual a 1 aqui. Isso aqui dá, pela definição da transformada z, da somatória de n do de menos infinito a infinito, de H de n vezes z elevado a menos n. E eu substituí aqui o z igual a 1. 1 elevado a menos n é igual a 1. Portanto, o H de z para z igual a 1, eu concluo que ele é a somatória do próprio H de n. Ou seja, H de 1 é o que se chama do nível DC de um sinal. Tá? Obviamente, para eu dizer que essa somatória H de z quando z é igual a 1 é igual a isso aqui, eu estou indiretamente assumindo que o z igual a 1 pertence à região de convergência. Eu estou assumindo que essa somatória aqui é finita. Tá? Vamos ver o que acontece no segundo caso, no g de n. No caso do g de n, o meu desenho do g de n, lembrando que ele vale igual a menos meio elevado a n, u de menos n menos 1, a gente vê que para qualquer n maior ou igual a 0, isso aqui vale 0. Daí no n igual a menos 1, isso aqui vale menos meio elevado a menos 1, que dá 2. Depois ele dá 4, 8 e etc. e tal. Obviamente, a somatória aqui do menos, de n indo de menos infinito até infinito disso aqui vai dar infinito, certo? Eu vou somar 2 mais 4 mais 8, vai dar infinito. Tá? Agora, olha o que acontece. O g de z é o bom e velho g de z que a gente já deduziu muitas vezes. 1 sobre 1 menos 1 sobre 2z. Se eu pegar z igual a 1 e jogar aqui, eu vou observar que isso aqui é igual a 2. O que é falso. Quer dizer, o que é diferente, isso aqui é verdade, mas é diferente dessa somatória aqui. Essa somatória aqui a gente acabou de concluir que ela vale infinito. Então eu vejo que como
o Z igual a 1 não pertence à região de convergência, o G de 1 não é o nível DC. Ademais, eu vejo que como Z igual a 1 não pertence à região de convergência, o G de N não é absolutamente somável e, portanto, o G de N corresponde à resposta ao impulso de um sistema instável.